Queridos irmãos e irmãs, a Igreja hoje sugere que a gente celebre de modo solene os apóstolos Pedro e Paulo. E isso a gente faz porque realmente reconhecemos que eles são fundamentos da Igreja. Pedro e Paulo são apresentados para nós como verdadeiros exemplos, como pessoas que realmente decidiram permanecer fiéis à proposta de Jesus. Então, de uma maneira muito válida, hoje a gente celebra. Olhando para o exemplo desses dois apóstolos, a gente percebe a importância dos mesmos como sustentação da nossa experiência de fé, da nossa caminhada na Igreja. A gente queria cumprimentar os que nos escutam pelo rádio, que eu não fiz no início, mas hoje também a gente quer saudar todos os catequistas de nossa paróquia. Hoje é com essa celebração que a gente inicia mais uma etapa de catequese em nossa paróquia. Gostaria que ficassem de pé os catequistas que aqui estão. Vamos acolhê-los com a salva de palmas. E a gente vivencia esse momento e no final da celebração vamos dar uma bênção especial como envio dos catequistas para essa nova etapa como verdadeira missão. E acho que tem tudo a ver com a experiência dos apóstolos. Como dizia Pedro e Paulo, eles hoje são apresentados como verdadeiros exemplos. Duas pessoas de comportamento e personalidades totalmente diferentes. Quando a gente pensa a figura de Pedro, quando a gente pensa Pedro, a gente pensa de uma maneira muito mais concreta. A gente associa Pedro à instituição, porque foi isso que ele sempre buscou preservar. Ele sempre prezou pela norma. Então hoje, por exemplo, a gente está aqui vivenciando alguma coisa daquilo que Pedro tanto prezou. Aquela norma, a normativa, participar da missa, vivenciar esse mistério como algo muito importante para nós. Só que isso não é o suficiente. E aí sim Paulo entra como modelo para a nossa experiência cristã. Aquilo que a gente vivencia aqui dentro desse espaço deve nos inquietar, porque foi isso que Paulo sentiu. A experiência de Jesus vivenciada por Paulo não fez simplesmente ficar limitado a um determinado lugar. A experiência de Jesus vivenciada por Paulo fez com que ele levasse essa experiência a tantas pessoas que realmente precisavam conhecer um pouco mais de Jesus, assim como ele o fez. Então são exemplos, são modelos para nós, para que a gente possa realmente dar valor sempre mais à Igreja como instituição, sabendo que existem normas, sabendo que existem regras, mas que a gente não deve simplesmente ficar limitado a um determinado lugar, a um determinado espaço. A gente precisa ir muito mais além, porque reconhecemos que tantos ainda precisam fazer a experiência de Jesus. E aí o Evangelho de hoje nos coloca situações até interessantes. No início, Jesus ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Com certeza Jesus não estava nem um pouco preocupado com aquilo que a multidão fala sobre ele. Porque até hoje, quando a multidão fala sobre alguém, fala aquilo que quer, aquilo que imagina, muitas vezes não fala daquilo que realmente conhece sobre alguém. Então Jesus de maneira alguma estava preocupado com a opinião dos outros. E olha que hoje tem gente que depende da opinião dos outros para sobreviver. Como é que uma pessoa é capaz de viver nos dias de hoje simplesmente dependendo daquilo que os outros pensam sobre mim?
A gente realmente tem que ter um espírito forte para não depender de determinadas opiniões, não depender da visão que muitas vezes se criam, da visão que se cria com relação a nós. E aí Jesus inicia justamente perguntando: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos dizem, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, e aí vão dizendo o que é que se pensa sobre Jesus, sempre associando Jesus a uma personalidade, a alguém importante. E aí Pedro, de uma maneira muito sábia, olha para Jesus e faz uma verdadeira profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí a gente olha para o Evangelho de hoje e percebe Jesus elogiando essa atitude, essa profissão de fé que Pedro faz. Mas não tem nenhuma novidade naquilo que Pedro diz. Porque quando Jesus caminhou sobre as águas, os discípulos também olharam para Jesus e disseram: Tu és o Filho de Deus. No Evangelho de João, Marta, depois de ouvir Jesus dizer: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aí Jesus pergunta: crês isto? E aí Marta diz: eu creio que tu és o Filho de Deus, o Cristo. Então a profissão de fé de Pedro não parece nenhuma novidade. Ele simplesmente reconhece aquilo que Jesus é. Ele não se deixa levar por aquilo que os outros dizem ou falam sobre Jesus. Ele fala de uma experiência que ele mesmo fez na convivência com Jesus. Mas é tão interessante, a gente olha para a vida de Pedro e encontra tanta contradição. Aqui mesmo Jesus elogia Pedro porque o reconhece como Cristo. Jesus até diz: tu és pedra. Aqui olhamos Pedro como pedra de construção. Mas lá na frente Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás. Pedro parece que é visto como uma pedra de tropeço. Então vejam as contradições que a gente contempla nessa figura que a liturgia de hoje apresenta para nós. Aquele que é apresentado como uma pedra de construção também pode se transformar numa pedra de tropeço. Pedro era uma pessoa um pouco limitada. Em relação a Paulo, Pedro não tinha tanto conhecimento. O que mais se manifestava em Pedro era a boa vontade, era a disponibilidade. Era uma pessoa disposta, apesar de que muitas vezes também era fraco. Decidia seguir Jesus, dizia que não ia negar, mas na hora da dificuldade foi um dos primeiros que abandonou Jesus. Que imagem realmente Pedro tinha de Jesus? Parece que a gente às vezes cria demais alguma expectativa com relação às pessoas. E eu acho que não foi de modo diferente aquilo que Pedro fez com Jesus. Pedro simplesmente, de início, olhava para Jesus e só conseguia enxergá-lo a partir daquela visão esplendorosa. Alguém que tem o poder, alguém que está ali para realizar milagres, alguém que é capaz de se confrontar com os fariseus. Era isso apenas que Pedro via. Alguém que era capaz, ele via Jesus como alguém capaz de silenciar os adversários. Quem é que não quer estar próximo de uma pessoa que é tão capaz assim? Quem é que não quer ser amigo de alguém que é tão inteligente como Jesus sempre demonstrou?
Então a amizade que Pedro queria com Jesus parece que era simplesmente enquanto ele é uma pessoa influente. Na hora que a aprovação chega na vida de Jesus, na hora em que Jesus é despido do poder e da influência, Pedro não conhece. O que é que existe de tão diferente com relação a nós? Que expectativa nós criamos, por exemplo, com relação a algumas pessoas? Às vezes a gente se aproxima de alguém e até pensa que esse alguém é uma pessoa muito importante. Depois a importância cai. E junto com a queda da importância vem um afastamento dessas pessoas. A gente se distancia, já não é mais importante para mim. Eu já não vejo como uma pessoa que é tão útil para mim. Então, enquanto a gente acha que alguém é importante, a gente está junto, do jeito que Pedro fez. Mas quando nós somos despidos da importância, quando nós somos despidos do status, quando nós somos despidos do poder, quem é que vai ficar junto de nós? Naquela crise econômica que foi vivenciada de modo tão drástico aqui no Brasil, muitos banqueiros vieram à falência. E antes de falir, viviam rodeados de bajuladores. Antes de falir, viviam cercados de bajuladores. Mas quando começam a ser perseguidos, quando começam a receber ameaças e até mesmo mandatos de prisão, começam a viver no anonimato. São esquecidos, são abandonados. Cadê os amigos? O que era que na verdade queriam? Simplesmente se beneficiar daquilo que era possível. Se aproximavam simplesmente por interesses. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, eu acho que Pedro mostra para nós um pouco da nossa própria realidade. Olhando para Pedro na sua fragilidade, a gente contempla nós mesmos. A gente contempla aquilo que muitas vezes está presente em nós, na nossa vida, no nosso coração. Mas não é simplesmente isso que a gente hoje é convidado a contemplar. Hoje também nós somos convidados a contemplar o quanto Deus realmente nos ama. Quando Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, ele não está simplesmente descartando totalmente a Pedro. Ele está simplesmente dizendo: você não pensa como Deus. Se você realmente quer me seguir, põe-te atrás de mim, porque o modelo a ser seguido sou eu. Jesus diz a Pedro. E isso Jesus diz a cada um de nós também, aos catequistas, ao padre, a qualquer ministro, a qualquer cristão. Se você realmente quiser fazer alguma coisa pelo bem da comunidade, não queira chamar a atenção mais do que Jesus, porque senão você jamais vai pensar como Deus. Você simplesmente vai pensar como os homens. Você vai criar divisão. Você vai criar situações constrangedoras. É necessário reconhecer: Jesus, Ele é que é o modelo. E se queremos realmente segui-lo, precisamos nos colocar atrás dele e nunca estarmos acima dele. Essa é a condição, então, para que realmente possamos vivenciar a nossa experiência de fé, a nossa experiência cristã. E aí Jesus realmente não desiste de nós. Ontem ele até provava o amor que Pedro sempre tinha por Jesus. E 3 vezes ele perguntava: Simão, tu me amas? 3 vezes. Na 3ª vez, Pedro, já triste, mas ainda disse que realmente amava Jesus.
E essa é a condição para a gente fazer qualquer coisa pela igreja. Essa é a condição para a gente fazer qualquer coisa por Cristo. Essa é a condição para a gente fazer qualquer coisa pelos irmãos. A gente precisa saber amar. Se a gente realmente ama, a gente consegue até mesmo demonstrar naturalmente: estou fazendo porque amo, não estou fazendo nada por obrigação, faço porque realmente amo. E esse amor de quem faz as coisas de modo que manifeste uma realização, esse amor se estende aos demais. Por isso que antes de confiar o rebanho a Pedro, Jesus pergunta se realmente ele o amava. Que ele possa fazer essa pergunta a nós hoje. Será que nós realmente amamos a Cristo? Será que nós realmente sabemos quem é Jesus? Não basta simplesmente pegar a Bíblia, não basta simplesmente estudar qualquer livro de teologia, não basta simplesmente isso. A gente pode muito bem dar uma resposta perfeita: Jesus é, Deus é. A gente pode tranquilamente dar uma resposta perfeita. Mas eu acho que o mais importante é a gente pensar: o que é que Jesus realmente fez mudar em minha vida? Se eu sei quem realmente é Jesus, o que foi que ele fez mudar na minha vida? O que foi que ele fez? Que situação ele me fez repensar? Muito mais do que hoje tentar sair por aí dizendo Jesus é isso, aquilo, seria muito bom que a gente pensasse para si mesmo: o que foi que ele fez mudar na minha vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus.